Paz de Cristo, queridos. Bom que nós estamos aqui adorando o nome do Senhor e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, lá no finalzinho, no capítulo de número 27, nós vamos ler os versículos 27, 28 e 29, e eu quero trazer aqui uma reflexão com vocês, enquanto você procura o texto aí na sua Bíblia. Aqui fica a nossa gratidão a Deus, ao pastor dessa igreja, pastor Silas, que tem sido não apenas uma fonte de inspiração, um mentor, um ensinador, um provedor. Ele tem sido provedor de oportunidades. A nossa gratidão ao pastor Silas Filho, ao pastor Odilton, por esse tempo de oportunidade que nós estamos vivendo. E eu sempre digo isso, porque é verdade, você está na igreja da oportunidade. Essa é a igreja que você só vai ficar parado se for o desejo do seu coração. Eu garanto a você que tem um departamento precisando do teu talento. Tem mais de um departamento nessa igreja. Tem igrejas filiadas precisando muito de você. Deus não te trouxe para a ADVEC apenas para fazer número. Ele tem te plantado aqui para que você possa exercer a mordomia dos dons que Ele te confiou para esse tempo. E você vai crescer no nome de Jesus. Atos capítulo 27, versículo de número 27. Quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma e outra banda no mar Adriático, lá pela meia-noite suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra e, lançando prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças e, temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram de popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Eu acho que eu entreguei para o Lucas lá na mídia uns slides só para a gente poder acompanhar. Não sei se está à mão aí, tá legal, pronto. Não sei se tem um passador aqui, ajuda. Se não tiver, o Lucas vai passando os slides aí. Queridos, só para nós entendermos, essa é uma viagem que Paulo vai fazer, possivelmente a sua última viagem. Alguns estudiosos afirmam que ele ainda vai fazer mais uma viagem, tendo chegado em Roma, mas aquilo que a Bíblia registra vai ser a última viagem mais contundente que Paulo vai realizar dentro da sua chamada ministerial. Ele já está muito próximo do tempo da sua morte. Nós estamos falando do primeiro século, irmãos, ali perto da década de 60, 61, 62, 63, 64, da nossa era. Quando nós olhamos para Jerusalém, para a Palestina, de um modo geral, ela vive um momento de efervescência, tanto político como religioso. Político porque a Palestina está debaixo do jugo romano. Então, os donos da terra, aqueles que receberam a terra como promessa, eles não interagem com naturalidade com isso. Eles querem a liberdade que lhes foi prometida quando eles chegaram na terra. Eles lutaram pela terra, eles conquistaram aquela terra e agora eles estão debaixo de jugo romano. Roma faz o que pode para entreter o povo. Atos capítulo 12 vai falar que Herodes mandou matar Tiago à espada para agradar o povo. Vendo que isso havia agradado, mandou prender a Pedro para fazer a mesma coisa, porque era uma forma de você aplacar a insatisfação do povo com aquela situação. A outra efervescência é religiosa, porque desde que Cristo passa por aquela terra, ele deixa um modo de vida. Pastor Odilton falou aqui ainda há pouco, o Evangelho ele é um só, e quando nós falamos de Evangelho, nós estamos falando de um modelo de vida. Nós não falamos de um braço religioso, mas nós estamos falando de um modelo de vida, o modelo de vida que Cristo deixou. Por isso que nós somos chamados de cristãos, como se fôssemos pequenos cristos, alguém que tem tentado viver uma vida muito parecida com aquela que Jesus viveu quando passou aqui pela terra.
Paulo, que no primeiro momento ele é perseguidor desse novo braço de fé que está surgindo, que é o cristianismo, agora ele está do outro lado, ele tem um encontro com Cristo no caminho para Damasco, e nós costumamos dizer que o perseguidor passou a ser perseguido. A despeito de Paulo ter sofrido testes, ter passado por perseguições, por aflições, ele tinha uma relativa liberdade para poder pregar o Evangelho, para poder ensinar, para poder plantar igrejas. É bem verdade que de vez em quando ele estava sendo perseguido, apedrejado, estava sendo açoitado, mas entre um evento e outro ele estava plantando uma igreja, fazendo uma viagem, consagrando alguém, e a obra do Senhor ela estava crescendo. Só que a partir do capítulo 21 de Atos, ele vai ficar em Jerusalém, e aí ele começa a ter embates um pouco maiores com os religiosos. A gente está falando dos judeus que querem a prisão de Paulo. Então, diante desse quadro, a Bíblia Sagrada vai nos mostrar que um tribuno romano vai prender a Paulo, porque existe uma perturbação da ordem. E depois de preso, ele quer açoitá-lo. Paulo, então, vai recorrer à sua cidadania romana. E quando o tribuno descobre que Paulo ele é cidadão romano, resolve liberar Paulo, resolve deixar Paulo mais à vontade. Mas ele percebe que, se isso acontecer, os judeus podem matar a Paulo. Então, eles voltam a prender a Paulo e o mandam para Cesareia, onde, por pelo menos uns 2 anos, ele fica na casa de um procurador romano chamado Félix. Só que Roma não gosta muito do trabalho que Félix está fazendo. E aí vai mudar o procurador, capítulo 26 de Atos, vai dizer que eles mandam um chamado de Pórcio Festo. Festo é alguém que vai chegar, e os historiadores dizem que ele é um homem de um caráter complicado, de um temperamento difícil, que não está nem aí para a história de Paulo, e ele não vai dar muita trela para aquilo que estava acontecendo. Não obstante, nesse capítulo, Paulo apelar ao rei Agripa, Berenice, explicando a sua história, a sua conversão. Mesmo assim, o novo procurador não vai fazer nada. Então, Paulo, ele como cidadão romano, ele vai recorrer. Ele quer falar, então, com o César, com o imperador romano, aquele que é o maioral e que fica em Roma. A partir desse momento, Paulo, então, vai começar a fazer uma navegação, que nós chamamos de navegação de cabotagem, uma navegação costeira. Ele vai sair em direção a Roma, vai trocar de embarcação, e aquela viagem que no primeiro momento ele está fazendo com outros presos e a guarda romana, que começa, eu quero crer, irmãos, isso aqui é a minha cabeça, eu tento ser o mais lógico possível, pelo menos é o que eu faria. Eu gosto de pensar que essa viagem de Paulo, ela vai começar em um dia firme. Ela não deve começar no início de uma madrugada, não deve começar num dia chuvoso, não deve começar com tempo tempestuoso, não deve começar debaixo de grande ventania. Eu quero crer que ela comece um dia bem cedo e os ventos são favoráveis para que a embarcação possa partir, e eles começam então a fazer essa navegação, parando em algumas cidades, em alguns portos, trocando de embarcação. Mas a palavra do Senhor que nós acabamos de ler vai dizer que num determinado momento dessa viagem o tempo muda. O tempo muda. Vem uma grande tempestade. A Bíblia Sagrada, no capítulo 27 de Atos, vai dizer que essa tempestade, esse tempo ruim, ele já está durando há pelo menos 2 semanas. 2 semanas que eles não veem sol, não veem lua, não veem estrelas. E nós estamos falando do primeiro século. A bússola vai ser inventada no século XII. Então, eles não têm aparelhos para navegação. Eles estão navegando apenas a olho nu, guiado pelos astros. Se não consegue ver lua, não consegue ver sol, não consegue ver estrela, qualquer saída da rota traçada pode dar problema. Se você chegar na Barra do Recreio e olhar na direção do que nós chamamos de linha do horizonte, se os teus olhos pudessem alcançar, lá do outro lado está a África. E aí você diz assim, como eu nado bem, eu acho que eu vou para lá. Só que se no caminho você começar a desviar só 1 milímetro a cada braçada,
você pode chegar num dos polos, ou norte ou polo sul, e não chegar nunca no continente africano. Então, a navegação sem nenhum tipo de direcionamento, ela vai trazer uma probabilidade de erro gigantesco. A tripulação já não é das melhores. Só tem prisioneiros, tem carga. E aí a tensão começa a crescer dentro daquele navio. A probabilidade que alguma tragédia aconteça, ela começa a se tornar mais forte. Quando você lê o capítulo 27 de Atos, você vai ver que aquela tripulação já não come mais, porque a embarcação está batendo muito, todos estão passando mal. Existe tensão entre os soldados e, num determinado momento, eles até falam em matar os presos para que estes não fugissem. A tempestade começa a açoitar aquela embarcação e a probabilidade deles se chocarem contra os rochedos e irem a pique é grande. Então, eles tomam uma decisão racional. Eles lançam de dentro do barco 4 âncoras, na esperança que pudessem parar a navegação. Qual era a ideia? Âncoras pesadas, em direção ao fundo. O barco vai adernar, vai para um lado, para o outro, um pouco para frente, um pouco para trás, mas ele vai se mover no raio daquelas 4 âncoras, ele não vai se afastar muito dali. Até que pelo menos viesse o dia, e chegando o dia, quem sabe eles teriam uma ideia. Eles poderiam ver algum lugar, alguma coisa, que pudesse trazer uma solução para aquele momento tão aflitivo. Quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver que literalmente eles vão lançar 4 âncoras de ferro para poder parar a navegação que está sendo feita a esmo daquela embarcação. Mas quando eu olho para o texto, eu leio aquilo que está no contexto de Atos 27, eu descubro que Paulo também vai lançar 4 âncoras no mundo espiritual para poder firmar bem as suas bases em um tempo de instabilidade, em um tempo onde, se os céus estão fechados e não existe astros para dar uma direção, talvez o ambiente do navio ele está completamente turbado e Paulo também não consegue descobrir qual é a missão que Deus tem para ele naquele momento, naquele tempo, porque se Deus queria que ele fosse para Roma, o que é aquilo que está acontecendo? E é nesse momento que Paulo vai receber uma visita muito preciosa. Eu quero que nós consideremos algumas coisas aqui, se o Lucas puder passar, algumas verdades que nós precisamos lembrar, considerar sobre tempestades, porque quando nós olhamos para a palavra, nós vamos encontrar muitas simbologias. E quando nós vemos tempestade na Bíblia, ainda que ela seja literal, tempestade ela aponta também para o mundo espiritual. Quando nós olhamos para tempestades, para mudança de tempo, nós devemos nos lembrar que as tempestades sempre aparecem. Mais cedo ou mais tarde o tempo muda, não importa quão firme tenha estado o tempo. E deixa eu te dizer, quando é que ela aparece na vida, por exemplo, do pobre, eu estou falando de mim, que não tem casa na região dos lagos, mas como pobre, tem parente que tem. Aí você vai para o feriado do carnaval. E quando você chega lá no sábado, está nublado, e alguém diz assim, até ontem estava um sol 40 graus. Mudou o tempo. E aí o carnaval inteiro, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, o pau quebra, é chuva, é frio, tu tem que ficar dentro de casa com roupão sunga por baixo, sandália havaiana e um roupão que tu pegou emprestado para poder segurar a tua onda, vendo sessão da tarde, porque casa de praia não tem Netflix, né? Só tem TV aberta. Aí tu fica naquela angústia. Na quinta-feira, quando você prepara a tua bolsa para voltar para casa, não tem uma nuvem no céu. Acontece, na vida do pobre acontece, parece que é Deus tratando a gente, mas a verdade é que tempestades, elas sempre aparecem. Tempestade é adversidade. Tempestade é o dia mau. Tempestade é aquele momento em que você vai ao médico fazer um exame de rotina e você recebe um diagnóstico que você não esperava. Você pensou que aquela dor poderia ser tratada com analgésico e, de repente, ela está apontando para alguma coisa mais séria, mais grave.
A segunda coisa que eu vejo é que tempestades têm o poder de nos paralisar. E quando eu estava meditando nessa palavra, eu me lembrei de algo que o pastor Silas nos contou aqui, sobre o dia da sua formatura, quando ele se formou em psicologia. No dia da formatura caiu um grande temporal que parou todo o Rio de Janeiro. E ele não conseguiu sair do lugar onde ele estava, ele subiu uma rua, parou o carro na calçada em um lugar alto, e não teve outro jeito, ele teve que esperar que a água escoasse. Não teve jeito, não teve como sair dali. Você que é carioca sabe do que eu estou falando. Quando uma grande tempestade cai sobre o rio, você já trava a sua agenda, você já vai desmarcando, você não consegue cruzar a Avenida Brasil, você não consegue cruzar algumas ruas que são principais do Rio de Janeiro. Tem bairros aqui que literalmente ficam intrafegáveis, você não consegue passar por causa das águas. Então tem tempestade que nos paralisa. E tem problema que quando bate na nossa casa, ele paralisa a família. Escute, Satanás ele é muito estrategista e ele nesse tempo não está tão interessado assim apenas em matar. Ele já descobriu que ferir é bem melhor, porque quando ele fere alguém dentro da casa, são 2 ou 3 para carregar, é um para cuidar do enfermo. Ele atinge um filho, ele paralisa pai, paralisa mãe, ele paralisa a casa, paralisa projetos, paralisa sonhos. Tem tempestades que têm o poder de paralisar a nossa jornada. Você tinha projetos, você tinha sonhos, você estava vendo que seria o ano da sua vida e de repente alguma coisa mudou e aí você vê tudo isso travado, tudo passa a estar comprometido. Nuvens, chuva, falta de um direcionamento, falta de astros que possam te dar uma direção. Lamentavelmente, existem tempestades que matam. Eu acho que você deve ter visto há um tempo atrás na internet, passou nos jornais, TV aberta, uma pessoa lutando numa rua com uma bicicleta, com um grande temporal, a água descendo em alta velocidade e as pessoas gritando, larga a bicicleta, larga essa bicicleta, e a pessoa lutando para puxar a bicicleta e de repente a bicicleta começa a ir por um buraco aonde a água está levando e a pessoa vai atrás, ele não consegue largar e aquela pessoa vai embora junto com aquele bem que poderia ser reposto. Lamentavelmente, tem tempestade que pode matar projetos, matar sonhos, ferir e matar famílias, ferir e matar matrimônios. Tem uma outra verdade sobre tempestades, e você já aprendeu isso aqui na nossa igreja. Navegar debaixo das ordens de Jesus não nos isenta de tempestade. Eu sou crente, pastor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu oro, eu venho para a escola bíblica dominical. Por que o céu fechou? Por que esses relâmpagos? Por que tanta água tem descido sobre a minha vida? Não é por causa de pecado, é porque ninguém está livre de passar pelas tempestades da vida. Os discípulos iriam aprender isso de uma forma muito prática. Quando Jesus manda eles atravessarem o lago, ou o mar de Tiberíades, que está calmo, eles não imaginavam que o tempo fosse virar. Jesus já sabia o que ia acontecer, mas ele tinha domínio pleno daquela situação. Por isso que quando nós navegamos debaixo das ordens, das instruções de Jesus, nós devemos ficar tranquilos, porque ainda que o tempo mude, se ele não estiver dormindo no nosso barco, ele está vindo ao encontro, caminhando sobre as águas, mas abandonado você não fica, o teu barco não vai a pique, bendito seja o nome do Senhor. Mas se é bem verdade que o tempo muda e as tempestades chegam, eu quero declarar para você que entrou aqui, que as tempestades também têm hora para terminar. Por mais que chova, por mais que caia água, por mais que troveje, por mais que seja avassaladora a tempestade, uma hora as águas vão perder as forças, uma hora a água vai começar a baixar, uma hora haverá mudança de situação. Bendito seja o nome do Senhor. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite e você está passando por esse momento, por esse tempo. Ah, pastor, é o ano da família e eu cria que tudo de bom ia acontecer e eu estou passando por um momento tão difícil na minha vida, é porque está chovendo. Aguenta firme, o ano está longe de acabar. Essa chuva vai passar, essa noite vai se transformar em dia, o Senhor vai te dar uma solução. Quando você chegar no final desse ano, você vai dar testemunho da vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Algumas âncoras que Paulo vai encontrar dentro
da sua fé, num momento de angústia, num momento de luta que ele está passando, que ele está atravessando. A primeira delas eu vou encontrar no versículo de número 23, que diz assim: porque esta mesma noite, o anjo de Deus de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. A primeira âncora que vai aparecer para Paulo, que ele vai lançar mão, é a forte âncora da presença de Deus. Escute, ele pode ter recebido o evangelho do próprio Cristo no deserto da Arábia. Ele era alguém que podia ter visões do céu. Ele era alguém que tinha muita intimidade com Deus. Mas nesse caso o anjo não apareceu quando o navio estava ancorado, num dia firme antes de começar a viagem. O anjo não apareceu quando ele ainda estava em Cesareia e disse: olha só, você vai fazer uma viagem, ela vai ser turbulenta, mas ninguém vai morrer, fica tranquilo, descansa o teu coração, porque no meio da parada, quando tudo estiver ruim para Bebel, eu chego lá e aí vai ficar tudo certo. Não. O anjo não apareceu quando ele começou a navegar e os ventos eram favoráveis. O anjo não apareceu quando as primeiras nuvens ou os primeiros raios apareceram no horizonte. Não. No momento de maior aflição, de maior angústia, a palavra do Senhor vai dizer que o anjo de Deus, de quem Paulo era e a quem Paulo servia, esteve com Paulo. Preste atenção. Anjos são seres ministradores que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Está falando de mim e de você. Eles trabalham em função de nós. Anjos, eles não têm o dom da curiosidade. Eles não aparecem para dizer: e aí, você dormiu bem? E aí, como é que você está? Vai fazer o que hoje? Não. Eles sempre aparecem com uma missão. Anjos, eles não vêm porque eles... Não, estava aqui de bobeira, estava passando nessa região, voando em alta velocidade, estou vindo aqui do sul, falei, vou dar uma paradinha no Rio e vou visitar fulano, vou visitar ciclano. Não, anjos não fazem isso. Eles só partem em uma missão, com um alvo fixo, e cumprem aquilo que é determinado para eles. Quando o anjo do Senhor aparece para Paulo, é porque ele tem uma direção, tem uma diretriz, no meio de um grande rebuliço, no meio de um grande temporal, no meio de uma grande adversidade. E talvez você tenha entrado aqui nessa noite dizendo: pastor, o senhor não tem ideia do que está acontecendo na minha casa. O senhor não tem ideia do que tem acontecido no meu casamento nesses últimos dias. O senhor não tem ideia do que está acontecendo na empresa. O senhor não tem ideia do que está acontecendo aonde eu moro. O senhor não tem ideia do que tem acontecido com meu netinho, com meu sobrinho, com meu filho menor. Tem coisas que estão acontecendo que eu não estou entendendo. Eu não estou vendo solução. É um tempo muito bom para você atentar bem. Apure os seus ouvidos. Abra bem os seus olhos, porque Deus gosta de se revelar a nós nos momentos de grande aflição, nos momentos de maior medo que nós temos. O Senhor sempre aparece para confortar o nosso coração, para nos dar uma direção, para nos dizer alguma coisa da parte do céu, que vai dar direção à nossa vida e que vai dar uma esperança para o nosso futuro. Esse anjo vai aparecer para Paulo e ele vai fazer uma promessa para Paulo. Ele vai dar uma diretriz para Paulo. Quando eu vejo o salmista escrevendo, ele vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não tem nada pior, só a morte. Mas a expectativa da morte, eu acredito para nós, seja tão ruim quanto a morte. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A presença. Não é porque tu vai me tirar do vale. Não é porque o vale vai terminar agora rapidinho. Não, eu posso ficar no vale o tempo que for necessário. Se a tua presença estiver comigo, eu não vou ter problema em ficar no vale da sombra e da morte. É o que Moisés vai dizer: Senhor, não nos faça subir desse lugar, se o Senhor não for conosco. Moisés, a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Ainda que Moisés pense que vai fazer uma travessia de 40 dias, o Senhor sabe que vai durar 40 anos. Mas a presença dele é suficiente para sustentar uma multidão de gente num deserto
por 40 anos. A presença do Senhor está contigo. A presença dele é contigo. Misericórdia e graça nos acompanham todos os dias da nossa vida. Vem da parte do Senhor. Você tirou um pé da cama, misericórdia. Botou o outro para fora, graça. Aonde você vai, misericórdia e graça te acompanhando. A boa mão do Senhor estendida sobre a tua vida. Você nem percebe que alguma coisa poderia ter vindo para matar, para roubar a tua alegria, mas como misericórdia e graça estão te acompanhando durante todos os momentos do teu dia, do meu dia. Mal algum nos acontece. É por isso que mesmo dentro do problema, e quem não é espiritual não entende isso, tem a mim e a você como alienados. Como é que podem cantar? Como é que podem sorrir? Como é que podem se reunir para comemorar, passando por privação, por provação, por enfermidade? É porque a presença do Senhor está conosco. Tem presença de Deus no teu lar, tem misericórdia, tem graça. O Senhor tem nos sustentado nesse tempo. Escute, você não está aqui porque tu escolheu a rua mais segura, tu não está aqui porque agora você conseguiu comprar um carro blindado. É a presença do Senhor, a presença em todo o tempo, a presença de Deus. Paulo entendia que agora ele tinha uma nova esperança. Ele vai chegar para o capitão e vai dizer: relaxa o teu coração, amigo, porque o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, ele já se apresentou, está no barco, pau está comendo, não tem ainda sol, não tem lua, não tem nada, mas ele já está com a gente, vai dar tudo certo, no nome de Jesus. A segunda âncora que Paulo vai lançar mão está nos versículos 24 e 25, que é quando o anjo se apresenta e ele vai dizer: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Aí Paulo vai dizer: portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como me foi dito. O que Paulo vai dizer é: quando o anjo do Senhor, ele se apresentou fazendo promessas. Ele veio e fez promessas. E quando Deus ele faz uma promessa, a palavra do Senhor diz que ele não é homem para que se arrependa. Ele não é filho do homem para voltar atrás. Não, eu prometi, mas não é isso mais não. Esquece, deixa para lá. Não, era para aquele tempo. Como você vacilou, então está tudo cancelado. Não, quando ele promete, ele cumpre. Quando ele promete alguma coisa, ele vai cumprir. As promessas de Deus, elas não perdem a validade. Nós é que saímos da direção que deveríamos estar para receber aquilo que o Senhor nos prometeu. É simples, imagine que alguém combina com você de, nesse estacionamento, te dar uma determinada coisa, um presente, uma quantia, um bem, qualquer coisa. A pessoa vem, mas você não vem. Você não recebeu porque você não veio. Porque quem prometeu estava aqui no estacionamento para te dar. É você que não veio. Muitas das vezes nós saímos da posição, mas Deus ele não cancela aquilo que Ele nos prometeu. Deus ele é fiel. Deus é fiel. Pastor, e tem aqui, é porque para mim, pastor, nunca ninguém meteu a mão na minha cabeça e disse assim diz o Senhor. Ninguém veio marchando, coisa e tal, e assim te diz o Senhor, assim. Comigo nunca aconteceu, mas na palavra do Senhor existem promessas que são para todos nós, todos. Como, por exemplo, o teu choro, o meu choro, pode durar uma noite, tem tempo, a alegria vem pela manhã. Esquece, vai haver uma virada. Vai vir um novo dia, e quando o novo dia chegar, acabou o tempo do pranto. Tem gente que está chorando, e daqui a pouco você vai procurar as lágrimas e não vai encontrar, porque a estação mudou, porque o tempo passou. Deus já está trazendo uma nova estação. Então tem promessas na palavra de Deus que são para mim, são para você. A Bíblia tem mais de 8.000 promessas. E eu dando uma lida, dando uma pesquisada, eu descubro que Satanás faz 26 promessas. 7.900 e poucas promessas são feitas por Deus a Israel, à igreja, ao seu povo, aqueles que lhe servem. E tem gente nesse tempo
que prefere trocar quem faz mais de quase 8.000 promessas por quem faz pouco mais de 20 e ainda assim não cumpre. Está trocando as coisas eternas por coisas terrenas, trocando coisas grandes por coisas pequenas. Paulo vai dizer, pode tranquilizar o teu coração, capitão, porque o Deus que eu sirvo, Ele chegou e fez promessa. Tem projeto para a minha vida nessa viagem. Tem projeto para mim e por minha causa. Esse pessoal aqui, nada vai acontecer. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem gente que debocha da tua fé. Tem gente que fala mal da tua autoridade espiritual. Ele é homofóbico, ele é muito nervosinho, eles fazem pouco da tua campanha da vitória. Eu estou falando de gente dentro da tua casa e da minha também. Ou tu acha que eu sou de uma família sacerdotal? Eu também tenho pessoas que resistem à minha fé e que debocham da minha autoridade espiritual. Pastor, por que eles ainda estão por aí, tão de pé? Porque está dentro do teu barco. Sorte deles é que eles estão navegando contigo. Por tua causa, Deus tem tido misericórdia deles. Tem gente que está debochando de você e não sabe que só está vivo porque está navegando contigo. Misericórdia de Deus, que alcança a nossa casa, que alcança a nossa família. Terceira âncora, queridos. Terceira âncora que vem na direção de Paulo. Versículo de número 24. O anjo vai dizer, Paulo, não temas. Importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. A primeira âncora é a âncora da presença de Deus. A segunda âncora que Paulo vai lançar mão é a âncora das promessas de Deus. A terceira âncora que Paulo vai lançar mão é a âncora da providência, ou seja, Deus deseja que você chegue. Então descansa o teu coração, Paulo, porque Ele vai se encarregar de levar você até lá. Pode ficar tranquilo, porque quando Deus tem um projeto, Ele começa e Ele conclui. A tua navegação pode ter ficado travada por causa do tempo, mas Deus está acima do tempo e acima de todas as coisas. Aquilo que pode interferir na viagem humana jamais vai travar Deus. Então, quando Deus te faz uma providência, te faz uma promessa, aguarde. Porque normalmente é Isaías que vai dizer que assim como os céus são mais altos do que a terra, os caminhos de Deus e os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos e os nossos pensamentos. Ele não vai vir pelo caminho que você imagina. Ele não vai fazer o caminho que você faria. Porque se Ele fizesse, Ele não seria Deus. Pode tranquilizar o teu coração, que se Ele te fez uma promessa, ainda que você não entenda como, Ele vai dar um jeito de cumprir a promessa. Observe o que Abraão vai dizer para os seus servos. Eu e o moço subiremos para adorar a Deus e depois tornaremos a ti. Ele não disse eu tornarei. No coração dele existe uma palavra de Deus e ele está subindo para entregar Isaac, para imolar Isaac. Teoricamente ele teria que descer sozinho. Eu vou subir com meu filho, nós vamos adorar e daqui a pouco eu volto. Não, eu e o moço. Eu não tenho a menor ideia do que Deus vai fazer, mas alguma coisa Ele vai fazer porque Ele me prometeu. Ele me prometeu, e a palavra do Senhor vai dizer, no livro de Hebreus, no capítulo de número 6, que Deus, quando fez a promessa a Abraão, como não tinha um nome maior pelo qual jurar, jurou por si mesmo, dizendo que cumpriria a promessa. Abraão falou, ele empenhou a palavra. Eu vou subir, eu vou adorar, o que vai acontecer eu não tenho a menor ideia, mas que eu vou descer com quem eu estou subindo, eu vou, porque o Deus que eu sirvo é Deus de providência. Descansa o teu coração. Você está procurando o cumprimento da palavra de Deus para a tua vida aonde? Na televisão? Nos sinais que estão acontecendo ao nosso redor? Esquece, não é por aí que ele virá. Eu gosto de pensar, irmãos, que se ele dissesse para nós, olha, hoje à noite eu vou me materializar aí na Assembleia de Deus da Penha, aí na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, aí na rua Montevidéu. Talvez a gente fizesse o seguinte, bota 50 na galeria, bota 100 no telhado, cerca esse quarteirão com umas 5 filas de gente, todo mundo dando a mão. Eu quero 200 deitados olhando para cima, gente dentro da igreja, um monte de gente, tranca tudo, porque a gente tem que saber qual é o caminho de Deus. Igual, está tudo certo, tudo dominado, tudo fechado. Ele falou, estou na área, hein?
Como assim está na área? Já chegou? Da onde que tu veio? Eu vim pelo meu caminho. Não adianta vocês fazerem isso. Eu venho pelo meu caminho. Eu tenho um caminho que não é de vocês. Então não procure nas evidências humanas, porque se Deus prometeu, não é teu marido, não é tua esposa, não é teu patrão, não é o pastor dessa igreja. Quem prometeu é que vai cumprir a promessa que fez para a tua vida. Então Paulo está dizendo: irmão, tranquiliza o teu coração, porque eu já vi esse filme um monte de vezes. A primeira coisa que ele faz é chegar. Quando ele chega, ele faz promessa. E as promessas que ele faz até o dia de hoje sempre se cumpriram na minha vida. Se ele está dizendo que eu vou chegar lá do outro lado em Roma e que todo mundo que está aqui dentro desse barco, ninguém vai se perder, pode começar a comer, pode começar a fazer festa, porque essa tempestade vai passar e nós vamos chegar no porto de nosso destino. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. E tem uma quarta providência, uma quarta âncora, que Paulo vai lançar mão, e que está lá no último versículo do capítulo de número 27, que vai dizer que o navio ele vai se chocar nas rochas, ele vai se quebrar contra as rochas. E aí, quem sabe nadar vem nadando, quem não sabe nadar vai vir preso em algumas partes do navio, e o texto vai dizer que os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu, que todos chegaram em terra a salvo. Ninguém se perdeu. O navio se perdeu. Deus em momento nenhum disse: olha, vocês vão chegar lá nesse navio. Deus disse que ia chegar. Deus também não disse: vai chegar todo mundo seco. Ele disse: vai chegar. Ele não disse como seria. Quando tirou o povo de Israel do Egito, ele já sabia o tempo que ia durar. Ele falou: vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Mas não tem spoiler. Vai ser esse caminho aqui e acabou. Não. A caminhada de vocês será construída dia após dia. Um dia de cada vez. E quando eu olho para esse texto, eu vejo aqui a âncora da fidelidade de Deus. Um Deus que não falha. Um Deus que não erra com o seu povo. Um Deus que, quando nós nos aliançamos com Ele, nós podemos esperar o melhor. Escute, quando eu era garoto, eu acho que boa parte da turma que está aqui fazia isso. Chegava às férias e nós fazíamos sociedade de pipa. Sociedade de pipa. Ou seja, eu tinha 3, 4, 5 pipas e um colega tinha meia dúzia de pipas. Aí nós fazíamos uma sociedade, agora a gente tinha 10, 12 pipas. Tínhamos 2 rolos de linha, tínhamos um vidro de cerol que era comum para nós dois, e a gente emprestava para quem a gente queria. E quando chegava mais alguém, a gente ficava analisando se valia a pena ou não, fazer sociedade com ele. Porque às vezes na nossa cabeça de empreendedor, se o cara chegasse só com a cara, só com um sorriso, tu não tem pipa, não tem linha e quer participar da sociedade, vaza. Aqui não, irmão. Quando tu tiver um rolo de linha, quando tu tiver uma pipa, tu vem. Assim não, né, irmão? Vem devagar, varão pipudo. Vem devagar, assim não, pô. Qual é, né? Quando nós nos aliançamos com Deus, é diferente. Eu entro com a minha força e com as minhas limitações. Ele entra com o poder que é inerente a Ele. Eu entro com as minhas impossibilidades. Ele entra com um mundo de possibilidades. Eu entro com aquilo que é humano, ele entra com aquilo que é divino. Quando nós nos aliançamos com Deus, nós nos tornamos mais fortes. Por isso que alguém anda dizendo que você com Deus é maioria, porque você se aliançou com o mais forte, com o Criador de todas as coisas, aquele que tem poder, aquele que se assenta sobre o seu trono. Nunca gasta tempo olhando para cima, porque acima do seu trono não tem nada. Descansa os seus pés sobre o globo da terra, e os moradores da terra são para ele como gafanhotos. É ele que desenrola os céus e faz uma tenda para nele habitar. Chama todas as estrelas pelo seu nome. Só na Via Láctea, mais de 1 bilhão de estrelas e nenhuma falta. Ele é poderoso, ele é grande, ele é majestoso e ele é fiel. Então é ele que te fez promessa, que me fez promessas, que fez promessas a Paulo desde o Éden. As promessas dele não caem por terra. Não é a tua que vai cair, não é a minha que vai cair. Aguenta firme, porque esse temporal vai passar.
passar. Aguenta, porque essa tempestade vai passar. Espera mais um pouco, porque haverá mudança de situação. Glorificado seja o nome do Senhor. Diz a palavra do Senhor que alguns vão chegar à terra a nado. Alguém vai chegar nos destroços do navio. O navio se choca contra as pedras. O navio se destrói. E alguém vai pegar pedaço de madeira e vai vir flutuando no pedaço de madeira em direção à terra. Quando chegar em terra firme, sabe o que é aquilo? É lixo, é destroços. Só que dentro do mar, tábua de salvação. Deixa eu te falar uma coisa, não permita que ninguém coloque valor naquilo que é seu. Ninguém tem autoridade para colocar preço, rotular teu casamento, teu marido, tua esposa, teus filhos. São preciosos, Deus te deu para a navegação desse tempo. Ah, pastor, o senhor está comparando eles a lixo? Não, é porque muitas das vezes nós olhamos e fazemos uma comparação de casas, de carros, de famílias. Isso é da nossa humanidade, mas para quem está longe pode parecer que não vale muito, mas para quem está em alto mar é tábua da salvação. Trate bem seu esposo, trate bem sua esposa. Nós estamos realizando na nossa igreja a conferência Famílias Fortes. Famílias fortes são famílias imperfeitas, que todos trabalham para que elas se fortaleça. Não é mudar de família, não é mudar de casa, não é mudar de esposa, não é mudar de esposo, é pegar aquele ou aquela que você trouxe até o altar e como você fez uma promessa que seria fiel até a morte, é uma questão de caráter. Seja fiel até a morte, caminhe com eles, caminhe com os seus filhos. E eu quero declarar uma palavra para você aqui nessa noite. Pode parecer pouco, pode parecer pequeno, tua família é simples e a história mais simples ainda, mas os teus filhos irão muito mais longe do que você. Os teus filhos irão a lugares altos. Deus abrirá portas e vai deixar pessoas de boca aberta. Vai pegar crianças que são pequenas hoje e colocar em lugares muito altos. Talvez alguém aqui jamais saia do Brasil, mas o teu filho, tua filha, depois que deixar essa nação, vai viajar por todos os continentes e talvez nunca mais volte para o Brasil. O nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus de coisas grandes, é um Deus fiel, é um Deus fiel. Trate com carinho cada palavra profética que a autoridade espiritual nossa, pastor Silas Malafaia, tem liberado desse altar. Não brinque, não pense que é apenas mais uma palavra para poder fechar um texto. Não pense que é alguma palavra para poder regular a hora. Quando o pastor libera uma palavra, eu estou pegando, às vezes, pela transmissão em Campo Grande, eu estou atento, eu digo, é para mim, é para minha casa, é para o meu futuro, vai se cumprir. Eu ouço o barulho da chuva, vai acontecer, vem um tempo de coisas grandes para a minha vida, para essa igreja. Creia, porque Deus, Ele é fiel, irmãos. Quero terminar essa palavra profetizando algumas coisas que vão acontecer na vida de Paulo e que eu profetizo para a sua vida depois desse naufrágio. Diz a palavra do Senhor Jesus, versículo de número 29, do capítulo de número 27, que temendo darem alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Ei, essa noite vai passar. Eu acho que eu comentei aqui com a igreja. Um dia eu cheguei no meu apartamento, ou no prédio onde eu moro. A vizinha estava parada na porta da garagem. São apenas 8 unidades. Ela saiu do carro, veio na minha janela e disse, Vicente, faz uma gentileza, você pode abrir a garagem? Porque eu deixei o meu controle cair, um controle preto, pequeno. O carro dela era preto, estofado preto, carpete preto, numa rua relativamente escura. E ela disse assim para mim, só vou achar esse controle amanhã, quando amanhecer. Porque tem coisas que a noite oculta, mas ela está lá. Ela está lá. O controle não caiu longe, o controle está no mesmo lugar, só que a noite oculta. O que é isso? É o teu presente mentindo sobre o teu futuro. A noite está escondendo a palavra que Deus prometeu. Deixa o dia raiar, que você vai ver a promessa de Deus confirmada para você. Vem um tempo de coisas grandes para você.
receba essa palavra no nome de Jesus. Haverá mudança de estação. Essa noite pode estar longa, tem muito tempo que tu não está vendo o sol, tem muito tempo que tu não vê lua, mas essas nuvens vão se dissipar e você vai viver um tempo de vitória nas mãos do Senhor. Receba essa palavra no nome de Jesus. Versículo 44, a parte A, vai dizer que demais uns em tábuas e outras em coisas do navio, todos se salvaram. Eu já falei aqui, eu vou repetir, aquilo que pode parecer insignificante hoje, vai ser a porta de saída para um grande milagre para a tua vida. Ei, mulher, o que é que tu tem em casa? Só um bocadinho de azeite, você não tem ideia do que isso vai fazer para você. Talvez você olhe dentro da tua casa, eu não tenho nada. Você tem muito mais do que você necessita para o milagre que Deus vai realizar na sua vida. Pode parecer insignificante, mas nas mãos certas, alguém já disse, alguém já comentou, não fui eu, que disse que uma bola de basquete, na minha mão, ela vale menos do que o preço que eu paguei na loja. Agora, bota ela na mão de LeBron James, de Michael Jordan e de grandes jogadores de basquete. Ela vai valer uma fortuna. Aquilo que não pagam por uma bola de basquete, que é minha, que não tenho intimidade com o esporte, alguém paga milhões por uma bola de basquete que foi tocada por um desses grandes jogadores. Pode parecer insignificante aos teus olhos humanos, mas quando Deus começar a trabalhar naquilo que Ele já colocou na tua vida, pode ter certeza que o milagre vai acontecer. Quando Moisés chega à margem do Mar Vermelho, Moisés, o que é que tu tem na mão? Um cajado. O que é um cajado? É um pedaço de madeira. Vai lá, irmão, pega um cabo de vassoura e tenta abrir uma poça d'água lá na tua casa e depois me liga. Vai lá, uma pocinha, fica lá, toca lá e vê se abre. O que é que tu tem na tua mão? Um cajado, um pedaço de madeira, só isso, toca nas águas. Porque eu já dei na tua mão aquilo que você precisa, representa autoridade. Pode tocar nas águas que o milagre vai acontecer. Se prepare para viver um tempo de milagre. Aos olhos humanos pode parecer pequeno, você vai ser surpreendido com aquilo que Deus fará, com alguma coisa que Ele já colocou nas tuas mãos e que aos olhos humanos é pequeno, é insuficiente. Receba essa palavra para a sua vida. Diz o versículo de número 27, 44, a parte B, no capítulo 27, todos chegaram à terra a salvo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Quando o Covid apareceu, ninguém tinha informação. Ninguém tinha, irmãos. E eu fui ao aniversário da pastora Antonieta. E quando nós viemos à noite para a igreja, todos tossíamos, uma sinfonia bonita, tossia ela, tossia minha esposa, tossia eu. E eu falei, essa tosse está estranha, mas nós estávamos pegando Covid. Pastora Antonieta, você acompanhou a trajetória. Ela ficou internada por um bom tempo. E eu me peguei, acordando, fazendo o teste que todo mundo fazia. Vê se tu consegue segurar a respiração por tanto tempo para ver a saturação de não sei o quê. Ninguém saindo na rua. Medo, apreensão. Pessoas morreram. Minha mãe pegou Covid, 80 anos. Minha esposa com Covid. Eu com Covid. Pessoas com medo. Alguém na igreja filiada de Campo Grande perdeu a vida. Parentes de pessoas de Campo Grande perderam a vida. Familiares meus que moram na Serra perderam a vida. Houve medo. Talvez você esteja vivendo um tempo de medo, pastor. Eu acho que ele vai morrer. Eu acho que ela vai morrer. Dessa vez, o casamento vai morrer. Eu estou achando que a família não vai resistir. A família vai morrer. A minha vida ministerial vai morrer. A minha vida espiritual está sucumbindo. Mas eu olho para esse texto e eu vejo que a palavra de Deus, de que ninguém morreria, que todos se salvariam, ela se cumpriu. Então eu quero profetizar sobre a sua vida, que mais uma vez o presente está mentindo sobre o teu futuro. Não vai morrer, não vai ter morte na tua casa, não tem morte no teu casamento, não tem morte na tua família, os teus sonhos não vão morrer, podem até ser trocados, mas não vai morrer projeto, não vai morrer sonho, não vai morrer promessa, não vai morrer ninguém.
não vai morrer ninguém. Você diz amém a essa palavra? Versículo 1 do capítulo 28, a palavra do Senhor vai dizer que então, escapando, souberam que a ilha se chamava Malta. No versículo 39 do capítulo 27, eles veem uma terra ao longe e eles não sabem que terra é aquela. Só que quando chega no 28:1, que eles já naufragaram e já estão em terra, eles descobrem que aquela terra que eles viram e não sabiam o nome, era uma ilha que se chamava Malta. E até que provem o contrário, Malta não surgiu depois do temporal. Malta está ali desde que o mundo é mundo. Quando Deus criou os céus e a terra, entre outras coisas, Ele colocou lá uma ilha, que depois deram o nome de Malta. O que é que eu estou querendo dizer para você? Que a solução para o problema que você está vivendo agora já está preparada muito antes de você entrar no barco. Malta está lá muito antes de Paulo nascer. Malta já estava lá. Não se esqueça que nós servimos a um Deus que tem por hábito fazer o fim antes do começo. Então Ele já sabe como a tua história vai acabar. Não pense que tu está navegando a esmo porque não está. A ilha que você precisa para ancorar a tua embarcação já foi preparada. Você já pode até ter olhado para a solução e não ter identificado. Eles olharam para a terra e não sabiam que terra era aquela. Mas depois que chegaram na terra, sabiam que era a ilha de Malta. Tudo que você precisa, Deus preparou antes de você começar a jornada. Antes de você começar a sua viagem. Então vá para casa hoje com teu coração descansado em Deus. Porque tudo que você precisa já foi preparado no mundo espiritual. E na hora certa Deus vai trazer ao mundo material. Se você crer, receba aí essa palavra no nome de Jesus. Dos versículos 2 a 6, vai dizer que Paulo, juntando gravetos, uma víbora se pega a mão, você sabe como é que ele faz? Ele pega, sacode no fogo e ele está dando uma receita. A gente não briga com víbora, a gente não sai no tapa com víbora, a gente não chama a víbora lá para fora para ver como é que vai ser, a gente não faz com a víbora um bate-boca no Facebook. Quem tem a chamada de Deus não vai para a rede social bater boca com víbora. Víbora a gente só sacode no fogo, porque víbora tem que ser tratada pelo fogo. Paulo está deixando aqui uma receita para você. Pastor, vira uma víbora enrolada. Faz logo uma fogueira. Vira uma víbora perto da minha cama. Vai preparando, vai botando os gravetos, vai preparando o fogo. Quando ela tentar armar o bote no fogo, trata a víbora com Deus, com Cristo. Trata a víbora com a palavra. Trata. Na verdade, o que está acontecendo? Deus está dizendo, Paulo, presta atenção, se você não morreu lá afogado, não vai ser com essa víbora. Eu vou te dar outros livramentos. Esperaram, vai morrer, vai inchar, vai ficar verde, vai morrer, tem pecado. Nada aconteceu com Paulo. Prepare o seu coração, porque Deus quer nos levar para estágios maiores, tempo de milagres. Eu creio, irmãos, algumas pessoas questionam, por que é que o cego via e não vê? Por que é que o paralítico andava e não anda? Eu creio que na nossa igreja, por esse tempo, vai ter cego enxergando, paralítico andando, morto ressuscitando. É para mim, é para você essa palavra, é para nós que cremos, na verdade do Evangelho, que cremos que essa palavra, ela não tem data de validade, ela continua valendo. Cristo que fez e que disse, coisas que eu tenho feito, vocês farão iguais e ainda maiores. Essa palavra está de pé, então pode ir preparando o teu coração, porque tu vai sair desse problema, vai vir problema maior e tu vai vencer ele também, no nome de Jesus. E diz a palavra do Senhor no capítulo 28, que o pai de Públio está doente, e a doença pode ser para a morte, e aí Deus vai levar Paulo até o pai de Públio, que vai lhe impor as mãos e ele vai ficar curado. Então eu quero ser profeta mais uma vez para você. Esse problema aí vai passar, você não vai morrer, teu casamento não vai morrer, tua família não vai morrer, teus filhos, você não vai perder filho para o tráfico, você não vai perder filha para a prostituição, isso não vai acontecer. Eles são heranças do Senhor, e você vai entrar com todos eles no céu. Esse problema aí vai passar, no nome de Jesus Cristo, e quando tudo isso acabar, Deus ainda vai usar você que está me vendo aqui, ó, do meu lado direito, aqui em frente, aqui do meu lado esquerdo. Deus vai usar você para realizar milagres e trazer vida para
para outras pessoas, se você crê. Receba essa palavra no nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu lar.